Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do Caindo na Terra. O meu nome é Tom Loureiro e hoje vamos encerrar a trilogia De Volta para o Futuro com a terceira parte, De Volta para o Futuro 3. Esse filme, assim como os outros, foi dirigido pelo Robert Zemeckis e produzido pelo Steven Spielberg. O elenco ele continua basicamente o mesmo dos filmes anteriores. Talvez o maior acréscimo ao elenco nesse terceiro filme seja da Mary Steenburgen. Essa atriz, ela fez ali Gilbert Grape, fez Filadélfia, mas talvez o filme que mais deu notoriedade para ela foi justamente o De Volta para o Futuro, parte 3. Vamos falar sobre o filme aqui, mas antes, se inscreve no canal, deixa seu like e comenta aí embaixo o que você acha do De Volta para o Futuro 3, em comparação com os outros dois filmes. E lembrando que eu também já fiz review do De Volta para o Futuro 1 e do 2 também. O link está aqui nos cards, vou deixar aqui também a playlist no final do vídeo, beleza? Bem, esse filme ele foi gravado ao mesmo tempo do segundo filme, como eu disse na review do De Volta para o Futuro 2, eles foram gravados, né, filmados ali bem ao mesmo tempo e foram lançados alguns meses depois, né? Então já é uma trilogia planejada a partir do segundo, né? O segundo e o terceiro são filmes planejados que foram gravados ao mesmo tempo e lançados ali meses antes. Tanto que no segundo filme tem um não é bem um pós-crédito, mas tem um mini trailerzinho ali do terceiro filme logo quando acabava. Na época, isso explodiu a cabeça das pessoas, né? Porque não tinha isso, não tinha essa cultura de, olha, já tem o próximo aqui, cenas do próximo logo depois que acaba o anterior. Então, teve essa situação de continua, né, no segundo filme, como a gente viu no outro vídeo, e logo depois já tem um trailer do terceiro filme. Isso até então era algo inédito, que o público não estava esperando essa situação. Bem, vamos lá. Esse terceiro filme ele é considerado por muitos fãs como o mais fraco dos três, né? O meu favorito é o segundo. Eu acho o segundo filme até melhor do que o primeiro. Apesar de ter algumas coisas que envelheceram mal, que ficaram datadas, por exemplo, a Viagem do Tempo, que é o futuro deles, é 2015, sendo que 2015 já é nosso passado, então isso pode ficar estranho ao apresentar o filme para novas gerações. Porém, o terceiro filme, ele se passa no Velho Oeste e tudo mais, né? E a história aqui ela começa a ficar um pouco cansada na sua fórmula, porque De Volta para o Futuro tem uma fórmula, o roteiro ele segue uma formulazinha, e essa fórmula ela acabou cansando já nesse terceiro filme, né? E foi muito inteligente do Zemeckis, do Spielberg, já tiveram durante todas as épocas, assim, das décadas, tentarem fazer um De Volta para o Futuro 4, e tanto o Zemeckis quanto o Spielberg, eles não quiseram fazer um quarto filme, e nem os atores também, né? Então, eu acho que isso foi uma escolha bem inteligente, na verdade, porque ia seguir a mesma fórmula e iria cansar a fórmula do De Volta para o Futuro. No terceiro filme já tem indícios de um cansaço da fórmula, porém, esse início de cansaço ainda se sustenta no terceiro filme. O que é essa tal fórmula do roteiro? É porque a estrutura, tanto do segundo filme quanto do terceiro, do roteiro, segue a mesma do primeiro filme. Se você pegar a estrutura narrativa, é basicamente a mesma do primeiro filme. Tanto que algumas piadas se repetem, algumas situações se repetem, tem também situações da adrenalina do final, aquele final mais aventuresco se repete, a questão de tentar voltar para a época dele se repete. Então tem tudo isso, essas repetições que monta uma formulazinha nessa trilogia. Mas, assim,
Eu acho também o filme mais fraco dos três. Eu falei na review do primeiro filme que o legal do De Volta para o Futuro é ser uma coisa muito mundana, muito ali fechada no arco familiar do Marty McFly. E não é uma coisa muito grandiosa e tal, ah, meu Deus. Aqui no terceiro filme, ele já começa a sair desse arco familiar e começa a entrar em outras coisas. Tanto que a questão da família do Marty McFly não faz tanto sentido. Não, aqui no terceiro filme não é tão explorada, assim como os dois anteriores. Então já começa a cansar. E eu acho sim que é um filme um pouco deslocado, como os dois primeiros filmes têm aquele lance de se passar ali na década de 50, ali por boa parte da sua narrativa. O primeiro e o segundo filme eles conseguem se conversar melhor. Esse terceiro não, esse terceiro parece que é muito isolado ali no Velho Oeste e acaba conversando pouco com os outros dois. Eles até tentam fazer uma história que liga ali, né, que é a questão do Flea lá, do Red Hot Chili Peppers, que no segundo filme é mencionado uma coisa, mas isso passa tão batido que nesse terceiro filme, tanto que aqui na review eu nem vou falar sobre isso nas cenas e tal, porque é muito rápido o que passa nesse terceiro filme, e é um filme que, apesar de ser o mais fraco dos três, e mostrar cansaços na fórmula do roteiro, é um filme bem feito, que funciona muito bem, que ele tem uma direção muito boa do Zemeckis, a trilha sonora continua fantástica, as atuações e tal, é um filme extremamente divertido, e ele encerra bem a trilogia. Ele deixa o De Volta para o Futuro com status de trilogia perfeita realmente, porque o final funciona e funciona bastante na questão de trilogia, tanto que esse filme revolucionou também uma forma de se fazer trilogias. Bem, já falando aqui sobre o filme, ele começa, assim como o segundo filme, com o final do filme anterior, né? Que deu continua. E aí a gente vê o Dr. Brown, ele desmaia ali, né? E aí o filme começa a partir desse ponto. A gente vê ali que o Marty levou o Dr. Brown para a casa dele, né? E ficou desmaiado lá um tempo. E a gente também vê que o skate ali, né? O skate voador, o overboard, ele tá ali, tá junto, né? Ele não foi apagado da existência nem nada disso, então ele tá ali. Então é importante o overboard ali, depois, mais à frente do filme, vai ser explicado, né? E aí o doutor acorda e tal, e aí tem essa sequência inicial que o Marty ele explica pro doutor o que aconteceu, que ele é na verdade não é o Marty que ele mandou pro futuro, mas é um outro Marty que veio do futuro e tal. E esse início do filme, ele é a parte do filme que eu mais gosto, que é esse início. Eu acho que o filme ele poderia explorar mais, assim, porque eu acho é um conceito diferente. Eu acho que é a parte mais diferente em comparação com os outros dois filmes que tem nesse terceiro filme. Porque depois ele segue aquela formulinha que eu falei. Porém, esse começo eu acho muito legal, é a parte que eu mais gosto desse filme, porque tem todo uma questão de paradoxo, né? Tem o doutor lendo a carta dele mesmo, né, do futuro, sendo que está no passado, né? E aí dando instruções para ele mesmo, né? Na verdade para o Marty, mas dando instruções do tipo, olha, eu deixei o DeLorean ali, o DeLorean deu um curto-circuito e tal, vocês vão lá, encontram o DeLorean e tem instruções ali para conseguir consertar o DeLorean com as peças de carros de 1955. Então tem isso, né? Toda essa explicação do doutor falando com ele mesmo, fala assim, ó, não volta para me buscar, é só para o Marty voltar para o tempo dele. E é isso, eu tô feliz aqui no ano de 1885 e tá beleza. Mas aí, o que acontece é o seguinte, eles vão buscar o DeLorean ali numa mina, parece uma mina de ouro, sei lá, e eles acham ali o DeLorean. Engraçado que o DeLorean ele ficou ali por 70 anos, né? Mais ou menos ali
dentro daquela mina ali, ninguém achou, né? Em 70 anos, mas a gente releva isso, né? Então eles vão buscar o DeLorean, aí tem as instruções lá, né? Do DeLorean dentro da mina. Só que aí acontece o seguinte, o Marty, ele acha ali o túmulo do doutor, né? E é mostrado ali que ele morreu ali em setembro, ali no dia 7 de setembro de 1888, cerca de dias antes, ou uma semana antes, eu não lembro direito qual foi o dia, dele, antes não, na verdade depois, dele escrever a carta, né? Ele escreveu a carta, passou alguns dias depois e ele morreu. Então tem toda essa situação agora do Marte voltar para o passado, para o ano de 1885, para tentar salvar o doutor da época dele da morte, né? E engraçado que o doutor ali dos anos 50, ele topa tranquilo, ele fala, não, tá tranquilo e tal, sendo que no primeiro filme, né, ele tem toda aquela questão, não quero saber do meu futuro, não sei o quê, aí agora meio que deixam isso um pouquinho de lado, né? Mas enfim, eles se preparam para viajar no tempo, ele bota ali uma roupa super, né? Porque o Dr. Brown, ele veste o Marte e fala assim, essa roupa aí você vai se encaixar ali em 1885, sendo que pô, é uma roupa super carnavalesca, né, no caso. Mas enfim, eles vai, aí o Marte vai, viaja no tempo, e ele se depara ali com uma guerra ali, no meio da guerra dos índios e tal, com os americanos e tal, e aí o Marty ele vai esconder o DeLorean, numa caverna ali, e aí ele percebe que o carro tomou uma flechada no tanque de gasolina. Ele não liga inicialmente porque ele fala, pô, é só abastecer depois e tá tranquilo. Só que aí tem um urso dentro dessa caverna que ele esconde o carro e tal, e aí ele sai correndo e tudo mais, e aí ele acaba desmaiando, batendo ali numa cerca e desmaiando, que, que é a cerca da família McFly, né? E aí tem toda aquela questão que eu falei mais cedo no vídeo, que é aquela questão da repetição. Porque aí temos aqui mais uma vez aquela piada do McFly acordando, e aí ele pensa que é a mãe dele, e na verdade não é a mãe dele, nesse caso aqui é a tataravó dele, e só que é a mesma atriz que faz, né, a Lea Thompson, que faz, então aí por isso que confunde, então aí começa a ficar um pouco maçante e tal, e aí tem outra piada repetida, só que feita de outra forma, que ela pergunta o nome dele, no primeiro filme ela também pergunta o nome dele, e ele fala que é Calvin Klein, né, no primeiro filme. Nesse, ela pergunta o nome dele e ele fala que o nome dele é Clint Eastwood, né? Então tem toda essa piada repetida que, apesar de funcionar aqui no terceiro filme ainda, já dá um indício de cansaço de roteiro repetido, né? Mas a gente segue, a gente vê aqui a família dos tataravós aqui do McFly, né? E aí a gente tem o Michael J. Fox fazendo dois personagens, igual no segundo filme. E a gente vê a Hill Valley de 1885, que tá um design de produção bem bacana, né? É uma coisa que a gente tem que falar nesse filme é que todo o design de produção e tal tá bem bacana, tá bem fiel ao que era o Velho Oeste e tal. Eu gosto dessa direção de arte desse filme. Inclusive tem um relógio da torre em construção ali na cidade. E é legal que eles respeitam cada ponto ali, que, por exemplo, a lanchonete lá dos anos 80 é no mesmo lugar mais ou menos, o relógio da torre também. Então tem tudo isso ali, né? E aqui a gente tem outra situação que é o roteiro repetindo, que o Marty ele vai ali pedir uma bebida e tal, nesse caso aqui é um boteco, né? Ele vai pedir uma bebida e ali no meio assim como nos primeiros filmes que ele é abordado pelo Biff e tal, aqui também, só que não é mais o Biff, no Velho Oeste é o Buford Cachorro Louco, que é interpretado pelo mesmo ator, vai ele ali, os capangas e tudo mais, tudo igualzinho ali no primeiro filme, seguindo aquela regrinha do primeiro filme, e aí tem aquela perseguição, né,
o Buford, nesse caso, ele fala com o McFly, aí tem toda aquela perseguição e tudo mais, igual tem no primeiro filme, igual tem no segundo filme, que é um fugindo do outro e tal, só que dessa vez a perseguição não termina com o esterco, ela termina com o doutor salvando o McFly com essa arma ali super criativa que ele criou, né, ali com os aparatos da época. E depois disso, o que acontece? Eles se encontram, o McFly com o doutor, né? E o McFly explica que ele veio salvar ele e tudo mais. E depois para ir no DeLorean e ir embora. Só que tem um detalhe, que uma flecha de índio furou o tanque de gasolina. Ah, mas aí o McFly fala assim, mas é só tranquilo, é só abastecer e vambora. Só que aí o Dr. Brown lembra, cara, a gente tá em 1885. Não tem posto de gasolina, não tem gasolina nessa época. Então não tem como a gente atingir as 88 milhas por hora para o carro viajar no tempo, porque a gente não tem gasolina, não tem como queimar gasolina, porque não existe ainda. Todo mundo anda de cavalo. Então aí que tem toda essa situação, que apesar de ser uma situação repetida, porque sempre o carro sempre dá pau quando viaja no tempo, né? Sempre tem esse negócio, sempre dá defeito. Apesar disso, tem uma situação que funciona nesse terceiro filme, uma situação nova, porque a gasolina acaba, não é nenhuma pane assim no carro e tal, ou no capacitor de fluxos, etc. E aí eles tentam fazer formas do carro atingir 88 milhas por hora. Eles tentam puxar por cavalos e não conseguem, não atinge a velocidade. Eles tentam colocar cachaça no tanque de combustível, o tanque de combustível explode por causa da cachaça, isso daí é legal, né? E aí eles bolam um plano, que é o plano do trem, que tem essa estrada de trem aqui que está inacabada, porém no futuro ela já acabou, né? Ela já está construída toda. E qual é a ideia? O trem é o meio de transporte mais rápido que tem ali na época, né? É trem a vapor e tudo mais, não é de passageiros necessariamente, é um trem de carga, mas ele atinge uma velocidade ok, então dá para empurrar o DeLorean até ele atingir uma velocidade. Então esse é o plano. Enquanto eles estão bolando o plano, acontece uma treta ali, os cavalos ali de uma moça saem do controle, aí o Dr. Brown ele vai salvar a moça, né? E aí que ele conhece, o nome da moça é Clara Clayton. E o doutor ele se apaixona logo de cara por ela ali, né? E a gente tem aqui também uma coisa repetida que é a maquete, né? Ele explicando, né, como é que funciona o plano pela maquete e tal. E aí o doutor ele chama a Clara para uma festa que vai ter ali à noite, ali na cidade. E a Clara aceita, e aí tem a festa. E aí na festa vem o cachorro louco, né? Porque o doutor ele tá devendo dinheiro ao cachorro louco. E aí ele vai cobrar na festa e tal. E aí ele começa sei lá, ele pega a Clara, começa a dançar com a Clara, começa a provocar o doutor. E aí vem o Marty, né, aqui chamado de Clint Eastwood, e começa a encarar o cachorro louco e tal. E aí o cachorro louco chama o Marty para um duelo, né? Ele convoca o Marty para um duelo. Aí o Marty aceita e tal. E só que aí o Marty fala assim: não, mas aí o duelo tá marcado numa data, só que eu já vou ter ido embora, já vou ter voltado pro futuro. Então tá tranquilo. Né? E aí eles vão preparar ali o carro e tal. E aí o doutor diz que vai ficar, porque ele tá apaixonado pela Clara e tal. E aí o Marty dá a ideia de chamar ela pra voltar junto com a gente, né? Tipo, volta aqui, volta com a gente. E aí ele vai lá tentar convencer a Clara disso, né? E aí ele acaba contando a verdade, que ele veio do futuro, etc. Essas coisas assim. E a Clara não acredita e acaba rompendo com ele, né? Fecha a porta na cara dele. E é isso.
E a vida segue, aí o doutor ele fica mal, fica lá no bar e tal, durante a madrugada inteira. E aí chega na manhã que eles vão viajar no tempo, e, e ali o Marty ele vai buscar o doutor no bar, que tá meio que, ele tá capotado ali atrás, né? E aí o Buford chama o Marty pro duelo, porque tá na hora do duelo, eles marcaram, né? E aí, inicialmente, o Marty ele não sai, né? Ele não sai, ele fica ali peidando, né, pro duelo, arregou. Mas aí o Buford ele pega o doutor e ameaça matar o doutor se o McFly não sair, né? Aí o McFly ele sai pro duelo e aí acontece toda aquela cena meio é filmado estilo Velho Oeste real assim, né? É bem estilo Velho Oeste que a cena é filmada e tal. Eu gosto da direção do Robert Zemeckis nessa cena porque lembra muito os filmes do próprio Clint Eastwood, né? E aí o Marty leva um tiro ali do Buford, o Buford se fica comemorando e tal, mas aí o Marty se levanta do nada e ninguém entende nada. E aí o Marty revela que ele está usando um colete improvisado de uma placa de aço. Que isso é uma situação muito bacana, porque ele usa esse colete e tudo mais, porque na época dele, lá no segundo filme, e eu mostrei isso no vídeo do segundo filme, tem uma referência, ele vê na televisão um filme do Clint Eastwood que ele faz exatamente a mesma coisa. Né? Essa cena aqui é do segundo filme. Então, é uma situação bem amarradinha, né? Que ele viu isso lá na TV no segundo filme. Ele é fã do Clint Eastwood, ele é fã de Velho Oeste. Isso tudo é estabelecido, né, no personagem. E aí ele faz isso e realmente é uma coisa surpreendente. E aí ele soca o Buford e tal, começa a meter a porrada nele. E aí o Buford acaba caindo no esterco para repetir aquela piada do bife no esterco e tudo mais, né? Que aqui já cansou, mas é isso, ele cai no esterco e acaba preso. Enquanto isso, a Clara ela vai procurar o doutor na casa dele, só que ela acaba descobrindo a maquete ali, né, da máquina do tempo e tal, e ela começa a acreditar nele. Ela começa a acreditar que o doutor falou a verdade. Que isso não prova nada. Ela vê uma maquete não prova muita coisa, porque ele pode simplesmente ser um maluco que fala assim, ó, eu viajo no tempo e tal, e ele pode ter montado uma maquete sobre isso. Mas enfim, ela acredita nele, porque ela vê ali a maquete e tal, e depois disso ela vai até a estação que ela vê na maquete certinho, né, o que está acontecendo e tal, como que é o plano para voltar no tempo, e ela vai até a estação de trem ali, na verdade não é uma estação, né, é o trilho do trem que ela vai, e ali a gente vê que eles estão preparando o trem para empurrar o DeLorean, eles sequestram o trem, né? Eles assaltam o trem, né? E pegam o trem, liberam os caras e pegam o trem. E aí tem uma outra situação também que o doutor, ele, para dar um empurrão maior, ele bolou uma lenha que explode. Então, são três, aí explode a primeira, explode a segunda, quando explodir a terceira, vai explodir tudo. Vai explodir o trem, vai explodir tudo. Então tem mais esse acréscimo bacana aqui na história. E aí começa, né? Explode a primeira lenha, e aí o trem vai, já tá indo rápido, e o doutor tá dentro do trem. A ideia do doutor era sair do trem e ir até o DeLorean depois. Só o Marty que tá no DeLorean. Mas aí ele vê a Clara lá no trem. A Clara do nada ela sobe ali no trem, né? Pra falar, eu te amo, né? Maldita hora, né? Pra falar que ama, essas coisas assim, né? Podia ter uma hora melhorzinha, né? Mas enfim, aí o doutor tá lá no trem, ele vê a Clara e ele vai ajudar ela. E aí tem toda essa cena tensa dele ajudando a Clara ali. Aí ela cai e tal, ela quase que cai, só que aí o vestido dela segura, ela fica de cabeça para baixo. E aí o Marty, e aí explode a segunda lenha e tal, aí o trem vai mais rápido ainda. E aí o Marty, ele joga o overboard, né, o skate voador dele, ali para o doutor pegar, né, se apoiar no skate e conseguir segurar
a Clara. E é isso que acontece, ele consegue segurar a Clara e tal, e aí eles saem voando no skate. E aí, logo em seguida, explode a terceira lenha, e aí vai com tudo o trem, e o Marty acaba voltando para o futuro. O plano acaba funcionando, e o doutor acabou ficando ali com a menina, né? Só que ele volta na linha do trem, né? O Marty ele volta na linha do trem, ali pro presente, no trilho, e claro, o que, que tem no trilho do trem? Tem trem. E aí o trem vem ali com tudo na hora que ele volta no tempo e ele consegue pular fora do carro, mas o trem acaba destruindo o DeLorean, que é um negócio legal também, que é preparado, porque o doutor ele fala que a máquina do tempo é uma invenção horrível que ele fez e tal, aí tem todo esse conflito que ele falou que ele queria destruir a máquina do tempo quando voltasse para o presente, ele dá essa ordem para o Marty, fala assim, ó, quando você voltar para 1985, destrua, só que aí aconteceu sem querer, né, o trem simplesmente bateu. Isso é uma sacada boa do roteiro, é uma situação genial do roteiro que eu acho, né, que amarra os pontos muito bem amarradinhos, né. E aí volta tudo normal, a gente vê que a família do Marty ainda tá do jeito que era no segundo filme. E aí ele encontra a Jennifer ali, a namorada dele, que tá dormindo desde o segundo filme. A coitada não teve uma coisa relevante na trama desde o primeiro filme. Os caras deixaram ela dormindo ali desde do segundo filme e é isso, né? E aí ele vai com a Jennifer ali nos destroços ali do DeLorean ali para catar, sei lá porque que eles foram lá, né? Mas enfim, aí ele foi com a Jennifer lá e ali no trilho do trem aparece um trem viajante do tempo, né? Um novo trem ali com o Mr. Fusion, né? Que é o Senhor Fusão ali para fazer a viagem do tempo ser possível. E aí a gente vê a família do doutor, que tem até um meme na internet, né? Que aquele molequinho ali, o mais novo, ele faz gestos obscenos e tal. E aí o doutor ele só voltou para pegar o Einstein, que é o cachorro, né? Para levar para a época dele. Aí ele fez um alô ali pro Marty McFly e tal, apresenta a família, ele dá uma mensagem legal, ele fala que o futuro não está construído, que é a gente que constrói o nosso próprio futuro e tal, que o futuro é uma folha de papel em branco, porque a Jennifer mostra uma folha de papel em branco que estava escrito alguma coisa antes, estava escrito que ele estava demitido e tal. E a doutora manda essa mensagem legal, que o futuro é a gente que faz, não é uma coisa que está já estabelecida, né? Então, é uma mensagem legal e o filme termina com o trem voador, assim como o DeLorean voador no primeiro filme, que é basicamente uma piada, né? Que no primeiro filme foi uma piada, só que aí gerou uma continuação que o estúdio queria, né? A partir daquele ponto, que gerou até uma dor de cabeça pro estúdio e tal, pro Robert, pro Zemeckis, pro Spielberg, para bolar uma história a partir dali, que isso eu falo no vídeo do segundo filme, mas aqui não, aqui queria um quarto filme, mas não. Teve até uma animação, né, um desenho animado de Volta pro Futuro e tal, uma série animada que eu vi quando criança, mas eu lembro muito pouco, então não sei se é boa ou ruim, se você já viu e lembra, deixa aqui nos comentários. E a série animada funciona meio como se fosse uma continuação espiritual desse terceiro filme. Mas de resto é isso. Esse é De Volta para o Futuro, parte 3, encerrando a trilogia. É legal que os atores ficaram todo mundo amigos e tal. Até hoje eles se confraternizam e isso é algo bem bacana. Enfim, deixe seu like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo sugestões de outros filmes que vocês querem ver aqui no canal, de franquias e tal, para fazer review, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Tom Loureiro e até a próxima.